iniciar o nosso encontro, né? Cumprimentando a todos os presentes, associados e não associados, e agradecendo as respectivas presenças, e dizendo que, na verdade, essa é uma iniciativa agora inovadora aí da BDF, né? Com esse evento que marca o início dessa iniciativa inovadora no campo do direito tributário, explicando um pouquinho sobre o nosso grupo, né? O nosso grupo pretende e será, com certeza, ser um centro de excelência da mulher tributarista, com o objetivo de promover, de realizar estudos avançados em temas de direito tributário. Como que nós pretendemos fazer isso? Através do compartilhamento de ideias, desenvolvimento de habilidades no direito tributário. Então, a ideia é, inicialmente, que participem desse centro as associadas e associados da BDF. O grupo é conduzido prioritariamente, né? Essa é a ideia inicial, pelas mulheres da BDF que vão organizar esses encontros, né? Então, ele será, ele vai ter, na verdade, 3 comitês. Nós teremos 3 comitês: o comitê executivo, o comitê executivo da BDF Jovem e o comitê acadêmico, todos formados por profissionais envolvidas, né, na promoção da excelência técnica, representatividade feminina em diferentes áreas do direito tributário. Esse centro vai ser, em si, um espaço para reuniões regulares. Nós teremos reuniões mensais, em princípio, né, abertas inicialmente para toda a comunidade de tributaristas mulheres, mas que após um período, na verdade, a ideia é que após esse evento inaugural, sejam exclusiva para associados. Então, nós estamos abrindo hoje as atividades do centro com um evento aberto para toda a comunidade jurídica, mas pretendemos restringir a participação aos associados às associadas da BDF. Os próximos debates já estão programados, o próximo vai ocorrer no dia 7 de março, como eu falei, como benefício exclusivo para associadas da BDF. Além disso, é importante destacar que nós teremos a participação gratuita. Quem participar do Centro de Excelência vai ter desconto em eventos, congressos, cursos da BDF, da IFA, do ILADT e outros parceiros. Quem estiver também com a gente vai ter oportunidade de expor trabalhos nos eventos da IFA e do ILADT. Terá, além disso, um acesso a uma rede ativa de profissionais e informações sobre eventos nacionais e internacionais, além da possibilidade de realizar publicações na coluna da BDF no Jota. Participar da BDF e do comitê significa ainda integrar uma conexão global de mulheres no direito tributário internacional, né, com acesso às atividades da IFA, da Women of IFA Network, a WIN, e outras atividades da IFA também, do ILADT, como nós falamos. Aproveito nesse momento para convidar todos para participarem do Congresso da IFA em Lisboa, que vai acontecer entre os dias 5 e 9 de outubro, e dos nossos próximos eventos, como eu falei, o próximo já agendado para o dia 7 de março. Nós temos já outros eventos importantes agendados, que são o curso sobre planejamento tributário, em março, agora de 2025, o curso sobre tributação de novas tecnologias, também em março, e o congresso da BDF entre os dias 26 e 28 de agosto. Com isso, então, eu encerro a minha apresentação inicial, esclarecendo que esse evento é coordenado
pelas associadas Suzy Hoffmann e Karen Juredini. Elas coordenaram esse evento especificamente, participarão das exposições ao lado da Carla Tredici, eu não sei se eu falei certo, da Bianca Xavier, da Tereza Novaes Correia Meyer, que serão responsáveis aí pelo sucesso desse primeiro evento. Então, com isso, eu não sei se a Dani quer falar algumas palavras iniciais. Passo a palavra aí para a Dani ou as nossas coordenadoras. Eu quero só dar as boas-vindas. É muito bom ter todas vocês aqui na BDF, uma casa que está aberta para todas vocês e para quem vier, uma instituição extremamente democrática. E eu não vou tomar tempo de ninguém, a gente vai falar aqui de direito. Eu vi assim a prévia aqui, já tem muito assunto, né? E vamos começar, né, Betina? Vamos, então, eu não sei se as nossas coordenadoras querem falar algumas breves palavras. Querem, Karen, Suzy? Querida Betina, agradecer à BDF a oportunidade da gente fazer esse projeto importantíssimo da reforma tributária. A Suzy pode falar logo na sequência, mas assim, a ideia é depois da gente apresentar essa, essa visão um pouco macro daquilo que a gente vai tratar de forma bastante profunda ao longo desse projeto, a gente mostrar a importância e dar uma pitadinha aí daquilo que a gente vai tratar de forma profunda. Obrigada, Karen. Obrigada, Karen, Betina, bom dia a todas, uma alegria estar nesse evento da BDF, agradecer Betina, Dani, Yandara, a Carol, né, tão querida que está fazendo acontecer tudo isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento super importante, e quando a Karen e eu, a gente pensou até nesse primeiro encontro, a gente pensou o seguinte, é o momento de pegar a lei, né, todo mundo tem que estar com a leizinha, eu já sou mais velha, preciso ter pressa, né, vocês jovens têm no iPad, no notebook, e ler essa lei, entender onde está pegando, porque 1º de janeiro de 2026 as empresas têm que estar prontas. Então, acho que a ideia hoje é falar assim, gente, o que nós temos que olhar, quer dizer, nós temos que olhar todos os artigos da lei, né? Mas olhar com esses olhos para ajudar as empresas que são nossas clientes a entenderem a reforma e nós, como estudiosas, entendermos do lado prático e do lado teórico. Então, acho que essa é a nossa vontade e eu acho que o grupo da BDF é um grupo extremamente acadêmico, reconhecido, e vai ser o primeiro de muitos, e estreamos com muito sucesso. Então, vamos, né, trabalhar, estudar e mostrar, como o nosso querido professor Eurico fala, né, a reforma tributária feminina, então vamos mostrar as mulheres estudando a fundo todo esse tema. Obrigada, Suzy. Então, vamos iniciar com a casa, né? A primeira exposição, e, na sequência, a gente vai ouvir as demais envolvidas nesse evento de hoje, as principais. Tá me solidarizando, Suzy? Ó, não é questão de geração, não, ó. Também imprimi para poder estudar, porque Teresa, você vai compartilhar por aí? Prefere que eu compartilhe aqui? Ah, pronto. Bom, primeiro, antes de tudo, agradecer. É uma alegria imensa estar aqui nessa mesa de debate virtual tão gigante. Agradecer primeiro a Ana, sempre tão gentil, tão parceira e abrindo portas, né? A Dani por abrir a BDF para nós, a Suzy que tem se tornado uma super parceira de reforma tributária em alguns grupos e também, sem dúvida, agradecer pelas oportunidades que a Suzy tem dado para todas nós, Karen, Betina, sem dúvida um prazer, uma honra estar aqui. E estamos super animadas com esse projeto. Esse é um primeiro bate-papo para aquecer e vem muitos pela frente, né? Acho que como a Suzy tem falado, né? E a gente está ouvindo e falando muito, né? A reforma tributária está dada.
É claro que tem diversas discussões na mesa. A gente teve uma DI protocolada ontem, inclusive, a Bianca Xavier começou contando sobre isso, mas ela está dada, ela vai acontecer, começa o ano que vem, então a gente precisa se preparar, né? Tanto nós, advogadas, consultores, operadores do direito, nos prepararmos como cidadãos também e preparar os nossos clientes, nossas empresas, né? Então, seguimos aqui com a lei impressa, marcada, e vamos lá. Aqui, eu venho aqui só fazer uma abertura do tema, e a gente vai aprofundar alguns pontos aqui ao longo do debate, mas, primeiro, premissas da reforma tributária, né? Então, a gente tem conversado isso muito nas empresas também, né? Existe muito uma resistência de olhar a reforma como ela não é mais uma reforma só da área tributária, né? Da área de legal, da área jurídica, de tax, da área de finance. A reforma tributária envolve a empresa como um todo. Então, envolve a RH, a área comercial, sem dúvida, a área de tecnologia. Então, é uma mudança do ambiente de negócio, né? Então, eu acho que essa visão macro é muito importante da gente ter e da gente passar. A gente realmente está passando pela maior reforma tributária, uma reforma estrutural gigante, né? Estamos todos, na verdade, aprendendo juntos. Eu sempre falo, né? Eu acho que cada um está num momento, mas a verdade é que é novo para todo mundo, né? Então, essa transformação do ambiente de negócio, eu acho que é um ponto super importante. A Suzy fala isso e eu estou reproduzindo aqui as falas dela, né? É uma reforma tecnológica, sem dúvida. A gente tem aqui o tal do split payments que a gente tanto fala, né? E ele, para funcionar, é extremamente tecnológico. Então, aqui a gente está falando em tecnologia tanto do ponto de vista das empresas, dos contribuintes, mas muito também dos entes federativos e do fisco. Então, e a gente acredita que isso é possível, porque o Brasil é um país extremamente tecnológico, né? E qual que é a ideia que vem aqui nessa reforma tributária, né? Primeiro, desoneração completa da cadeia. A ideia da reforma tributária é que a cadeia econômica não seja onerada. A oneração fica no final, fica na ponta, na pessoa física. E como isso acontece? Não cumulatividade ampla, não cumulatividade plena, com poucas exceções, né? Então, a gente tem ali no texto da emenda constitucional e depois com os contornos dados na legislação complementar, poucas exceções, bens de uso e consumo pessoal, tem os regimes específicos com tratamentos diferentes por conta de serem regimes que de fato exigem um tratamento diferenciado da regra geral, e o crédito vinculado ao pagamento, né? Esse ponto ele foi bastante questionado, mas ele é muito importante para garantir essa não cumulatividade ampla. E o crédito vinculado ao pagamento, ele só vai acontecer com o split payment funcionando muito bem, obrigada. Então, o split payment ele passa a ser a regra para a extinção dos créditos tributários, ele passa a ser a chave super relevante para a não cumulatividade plena rodar e para esse crédito vinculado ao pagamento funcionar bem. Se você quiser passar, Tereza, por favor. Aqui, em que momento que a gente está e próximos passos, né? Então, 2023, promulgação da emenda constitucional, que foi a reformulação da PEC 45 e 110. O ano passado, 2024, a gente teve o PLP 68 e PLP 108 entregues e sendo discutidos. PLP 68 convertido agora, no começo do ano, na Lei Complementar 214, que dá o contorno do IBS da CBS, então institui o IBS e o CBS, o IS, trata sobre normas gerais, fato gerador, base de cálculo, modelo operacional, enfim. E o PLP 108, que está aí na mesa de discussão do Senado, extremamente relevante, trata sobre questões processuais, comitê gestor, tem uma questão ali também bastante relevante de ressarcimento de créditos de ICMS, ainda não tem indicação de relator, então ainda a gente tem um caminho aí pela frente em relação ao PLP 108. Próximos passos. A Lei Complementar 214 ela foi apreciada com vetos, alguns vetos bastante relevantes, como a questão que a gente tem discutido em relação aos fundos, por exemplo. Esses vetos estão para apreciação no Congresso Nacional, então devemos ter novidades aqui
em relação a isso. A própria votação do PLP 108, com possibilidade de que algumas questões que não foram tão satisfatórias na Lei Complementar 214 possam vir ser, talvez, corrigidas ou implementadas no PLP 108. Vamos ter o PL ainda das alíquotas do seletivo, devemos ter um ou mais PLs em relação aos fundos previstos na Emenda Constitucional 132, Fundo da Amazônia, Fundo de Desenvolvimento Regional. O Executivo tem um trabalhão pela frente, né? Primeiro que é acomodar aqui os interesses de estados e municípios, né? Eles precisam se conversar, porque agora tudo tem que andar unificado. IBS e CBS são irmãos gêmeos e assim precisam ser, né? Então, ainda que talvez a gente tenha um regulamento para cada, eles precisam ser muito, muito semelhantes. Então, a gente tem aqui, né, no Executivo, a instalação do Comitê Gestor. A Lei Complementar 214, ela já trouxe a possibilidade de uma instalação e funcionamento provisório do Comitê Gestor, exatamente para que o Comitê Gestor possa participar desse processo de regulamentação. Então, a gente tem a regulamentação aí pela frente, a própria governança necessária para a administração do IBS e da CBS, e o desenvolvimento dessas soluções operacionais tecnológicas, que é o Split Payments, né? A Lei Complementar 214, ela traz uma possibilidade do Split Payment simplificado, caso até o início do período de transição a gente não tenha o Split Payments completamente rodando, mas, sem dúvida, a gente sabe que estão todos correndo muito para que isso aconteça. Podemos passar, por favor. E aqui, transição para o novo modelo, então só para... Aqui é uma tabelinha que eu gosto, às vezes, de mostrar, que eu fiz na época considerando até uma alíquota estimada de 27%, né? A gente tem ouvido que talvez essa alíquota seja de 28%, mas a lógica está aí. Então, período de transição, começa o ano que vem, né? Então, algumas vezes a gente até ouve falar, vai começar em 2027, foi prorrogado. Não, não foi. O que acontece é que existia já uma possibilidade da Emenda Constitucional 132 e que foi implementada na 214, de que os contribuintes que cumprissem devidamente com as obrigações acessórias em 2026 não fossem obrigados ao recolhimento das alíquotas do período teste. Por isso, reforçando a importância das empresas se prepararem até este ano, de modo que em 2026 tudo esteja rodando bem. Então, 2026 a gente começa o período de transição, período teste, alíquotas bem pequenas para testar o sistema, possíveis de serem compensadas com o PIS e COFINS, e com a possibilidade de não recolhimento caso a empresa cumpra regularmente com as suas obrigações acessórias. 2027 é onde o negócio começa a aquecer. Então, 2027 acabou o PIS, COFINS e o IPI, e a gente passa a ter a CBS na sua alíquota cheia e o IPI Zona Franca de Manaus, né? O IPI Zona Franca de Manaus, ele não tem nada a ver com o IPI que a gente tem hoje, então o IPI, como a gente conhece, ele acaba e passa a ter esse IPI Zona Franca de Manaus, que a despeito de várias discussões que a gente vai aprofundar, ele é um mecanismo para garantir esse tratamento favorecido da Zona Franca de Manaus e que foi garantido ali na Emenda Constitucional. 2028 é quando vai ser definido o teto da alíquota do IBS, e o IBS começa a ser implementado a partir de 2029, aumentando 1/10 ao ano até 2032, enquanto o ISS e o ICMS vão reduzindo 1/10 ao ano. Aqui esse exemplo é uma empresa de serviço, então está o ISS, mas a lógica seria a mesma para o ICMS. Essa gradação, né? Então esse aumento e redução proporcional, isso tem muito a ver com também o período de convalidação dos benefícios fiscais, né, até 2032. Então, em 2033, a reforma tributária está completamente implementada para os contribuintes, né? Então, essa transição é a transição para os contribuintes, a transição para o fisco tem também um outro processo. Pode passar. Esses dois próximos slides agora, eu vou passar muito rápido, só para a gente fechar aqui e já passar a bola. Então, o que a gente tem aqui e a lei complementar traz todos esses contornos, né? Incidência ampla. Então, a gente acaba com discussão do que é mercadoria, do que é serviço, do que é direito. Então, tudo é fato gerador do IBS e da CBS. Com exceção de exportação, a ideia
do IVA não é exportar tributo, então acaba aqui dentro de casa, então, com exceção da exportação, a gente não tem, e o interessante é que essa exportação, apesar de não ter incidência do IVA, ela tem o direito ao aproveitamento do crédito nas operações anteriores. Neutralidade tributária, não cumulatividade, vedação aos incentivos fiscais, esse é um ponto importante que anda junto com a neutralidade tributária, né? E a ideia que vem na reforma tributária é que as decisões das empresas elas não tenham a ver com aspectos tributários, mas sim com aspectos operacionais, logísticas, mercado consumidor. Então, por isso a neutralidade, com exceção daqueles que estão previstos, que são os regimes diferenciados. Cálculo por fora, então acabou o grossap dos tributos, né? A gente vai ter uma visibilidade muito interessante na boca do caixa de quanto a gente está recolhendo de tributo. O princípio do destino, que está muito relacionado com a neutralidade e está muito relacionado com essa não oneração da cadeia, a arrecadação vai para o final, onde estão localizados os consumidores, a legislação complementar traz toda uma regra em relação a isso. E uma alíquota única, né? Essa questão da alíquota única às vezes gera dúvida, mas qual que é a ideia? Primeiro que a gente vai seguir uma alíquota ali de referência no período de transição, passado o período de transição, e por conta do Pacto Federativo, os entes federativos, então estados e municípios, têm a possibilidade de ajustar suas alíquotas para cima ou para baixo, e a ideia é que a gente vai ter, vamos ter o CBS, né? Então, alíquota federal, uma alíquota municipal, cada município vai ter o seu, uma alíquota estadual, cada estado vai ter o seu. Tudo isso vai gerar uma alíquota única, né? A ideia é que quando é emitida uma nota fiscal, você coloca nessa nota fiscal um CNPJ, um CPF, ali já tem a alíquota única, já fazendo a leitura de qual é o município, estado, que aquele contribuinte está instalado. Pode passar, por favor. Os regimes favorecidos diferenciados específicos, isso, né, a gente vai aprofundar, especialmente os específicos, operações financeiras, imobiliárias. É importante que os regimes específicos, eles não são benefícios fiscais, eles são realmente tratamentos diferenciados por conta do formato de tributação do IVA não se adequar a eles como a regra geral. Então, por isso, eles foram feitos. Os regimes diferenciados, sim, são benefícios, né, são reduções, crédito presumido, enfim, que estão super detalhados. O cashback como mecanismo de devolução de parte do IBS e da CBS às famílias de baixa renda é algo que eu particularmente acredito muito como um mecanismo muito interessante para preservar e tentar preservar alguma igualdade do ponto de vista de oneração tributária. Os mecanismos de devolução de crédito, que são os ressarcimentos, a plataforma internacional, que é uma novidade, ela passa a ser responsabilizada pelo recolhimento do imposto. E, para fechar aqui o último slide, é muita informação, mas agora puxando o gancho mesmo, então, como que a gente tem olhado isso para as empresas, né? A gente precisa, o split payment, enfim, a Tereza vai trazer um pouquinho depois dele aqui, mas é um mundo à parte, né? Mas revisão de contratos com os clientes, é uma oportunidade de revisão dos créditos tributários, né? Porque como é que ficam os créditos acumulados de ICMS e PiscoFins? O PiscoFins parece que está um pouco mais tranquilo esse aproveitamento, mas o ICMS tem um desafio aí que está no PLP 108, que talvez fique muito longo esse processo, então as empresas precisam olhar para isso, né? O que fazer com esses créditos acumulados, como é que vai ficar as implicações com o fim dos regimes especiais, benefícios fiscais, né? Então, tantas empresas que tinham talvez uma estrutura muito segregada por conta de benefícios e incentivos precisam começar a rever isso, então é aí onde entra os números, os cálculos, as simulações, né? O próprio investimento em tecnologia, captação de equipe. Então, tem aí um to-do muito importante, né, para a gente trabalhar lado a lado com os nossos clientes. É isso, tentei correr e passo a bola aqui. Obrigada, gente. Tudo bem, gente? Eu vou falar um pouco sobre o split payment. Como a Carla já muito bem pontuou em alguns pontos, o split payment é uma inovação que foi trazido com a reforma. Ele é um sistema novo e pretende ser muito tecnológico,
em que você vincula o pagamento do tributo, você tem o pagamento do tributo no mesmo momento da transação, né, da liquidação financeira da operação. A Lei Complementar 214 trouxe 3 modalidades de split payment, na verdade são 2, com uma variável. Você tem, aqui eu coloquei eu vou passar com vocês um modelo de split payment inteligente plenamente, né? Mas você tem o inteligente offline e o simplificado. É uma inovação e o interessante e que gera muitas polêmicas, né? E muito ao que se falar é o condicionamento do pagamento ao crédito para o fornecedor seguinte. Então, aqui você vai ter um caso de uma operação entre uma indústria e um distribuidor, em que o bem é vendido a R$100, e como a Carla falou, o cálculo do IBS se agora é por fora, então o valor da operação vai ser R$128, tá? Nessa operação realizada por meio de pagamento, você vai ter o meio de pagamento, então, retornando os R$100 diretamente, fazendo o split do pagamento direto, R$100 para a indústria e recolhendo diretamente o IBS, CBS devido, que são os R$28 para o Comitê Gestor e a Receita Federal, tá? Na operação seguinte, o que a gente tem? A gente tem um distribuidor vendendo para um varejista o produto por R$200. Aqui eu coloquei uma alíquota de 28, ainda que não seja alíquota determinada, só para fins de ilustração. Você tem a operação acontecendo por R$200, o cálculo do IBS, CBS por fora de R$56, o valor da operação, então, que o varejista vai pagar ao distribuidor, vai ser R$256. Essa operação também foi realizada por meio de pagamento. Então, o que vai acontecer no método split payment inteligente, não offline, tá? Você vai ter o crédito de R$28 da operação anterior, do seu 56 devido, o retorno direto para o distribuidor de R$228 e o ingresso que a própria operadora do meio de pagamento vai pagar direto ao Comitê Gestor e à Receita Federal de R$28, que é a diferença, que é o líquido, né, entre o devido de IBS na operação e o que tem de crédito, tá? E aí você, então, no final, você tem a venda do varejista para a pessoa física não contribuinte do IBS, CBS, tá? Em que a operação acontece por R$300, no qual 84 do cálculo por fora são devidos de IBS, CBS, e o valor da operação que a senhora que vai pagar ao varejista vai ser R$384. E nessa operação você também tem o crédito das 2 operações anteriores. Então, você vai ter um crédito de R$56 no valor do IBS devido e dos 84. Então, volta ao varejista diretamente 356. E você tem, então, recolhimento de R$28 para o Comitê Gestor e a Receita Federal. Ao final, o que você vai ter é o recolhimento, o que se pretende, né, no meio no sistema de pagamento, no split payment, é o recolhimento dos R$84 dentro do split payment, tá? Esse é o sistema, o split payment inteligente, tá? Que é o previsto no artigo 32, parágrafo 3º. No caso do inteligente offline, em que você não tem uma resposta automática, você não tem a disponibilização da informação automaticamente do crédito devido na operação anterior, você vai ter o meio de pagamento, ele vai recolher o bruto. Então, na segunda operação, na segunda perna e na terceira perna, serão recolhidos 56 e 84, e aí o que se prevê na norma é que em até 3 dias vai ser apurado o IBS devido naquela operação com os créditos e vão ser devolvidos a diferença, que aí seria na primeira operação R$28 e na segunda operação R$56.
Esse é o split payment offline que está previsto no artigo 32, parágrafo 4º da lei complementar. E, por fim, o que você tem é o split payment simplificado. O split payment simplificado é um split payment que ele está ligado apenas à terceira perna da operação. Então, é o B2C, né, que se chama, que é o Business to Consumer. Nesse caso, e está ainda pendente de regulamentação e determinação de alíquota, o que se pretende é que se determine, pode ser a lei prevê tanto por contribuinte quanto por indústria, por setor, que se determine uma alíquota simplificada, né, a ideia é que seja menor aos 28%, e que serão recolhidos em todas as operações. A ideia desse simplificado, além de potencialmente você dar mais fluxo de caixa ao varejista, como consequência da operação, você tem varejistas cujos produtos que vendem estão submetidos a alíquotas diferentes. Então, para simplificar o processo, você determina uma alíquota base, e aí, pelo método split payment, tá? E aí, depois, no mês seguinte, vai ser apurado o IBS e ICBS devido e recolhido a diferença. A ideia é que seja um recolhimento de diferença e não uma devolução de tributo. Então, que a alíquota base seja inferior, em tese, ao imposto efetivamente devido, tá? Essa é a sistemática do split payment. Existem debates, questões que a gente pode depois, na hora dos debates, discutir sobre o condicionamento do crédito ao efetivo pagamento, que é uma questão. Outra questão que se tem falado muito é o fluxo de caixa das empresas, porque antes o que acontece hoje em dia e em outros métodos de extinção do tributo, o próprio IBS, CBS, que não seja por meio do split payment, você não tem a extinção com o pagamento, você tem o recolhimento no mês seguinte ou dias posteriores, e aí o valor do tributo ele gera um fluxo de caixa para a empresa. Tá? Essa foi a minha apresentação. Eu acho que a Karen agora vai fazer uma apresentação sobre Oi, Tereza. Tereza, parabéns pela apresentação, parabéns, Carla. Eu queria que tomei a liberdade, não ia falar nada, tinha me prometido que eu ia ficar quietinha, mas não resisti. Com 140 pessoas na sala, vendo essas mulheres incríveis todas, eu estou acompanhando aqui as participantes, tantas amigas queridas, pessoas que a gente conhece, que são tão incríveis, participando desse encontro inaugural do Sente, com as exposições incríveis da Tereza, da Carla, da Karen, da Bianca, da Suzy, que estão por vir. Ao final, pessoal, a gente vai ter debates, e a ideia do Sente, que a gente está inaugurando hoje, a ideia é exatamente que nós tenhamos um ambiente de debates nesse grupo majoritariamente feminino e produção acadêmica, como a Bettina muito bem já falou. A ideia é que as participantes desse grupo também tenham espaço, obviamente, dentro da BDF, para participar dos eventos de maneira geral, dos nossos cursos, mas também para escrever na coluna do Jota, para a gente desenvolver produção acadêmica. A Carla começou muito bem fazendo uma breve exposição geral do tema reforma tributária, a Tereza falou do split payment, agora a gente vai ter a Bianca falando de não cumulatividade, depois a gente vai ter a Karen falando de precificação dos produtos e serviços e adequação do sistema operacional com SUSE, para que a gente entre bem na prática da reforma tributária e, ao final, com os debates. A Bettina já tinha indicado que a BDF vai lançar um curso de reforma tributária que vai ser incrível, ele vai ser mais longo, ele vai ser mais profundo do que alguns cursos que nós temos visto. Então, a ideia é que em maio nós tenhamos esse curso que será lançado em breve com a programação, o detalhamento dos professores, para que vocês tenham a oportunidade de se inscrever. A gente também tem um curso de planejamento patrimonial,
que já está na rua, já foi lançado, e de economia digital. Então, sem mais, eu abusando do microfone, eu já passo a palavra. Eu acho que, Tereza, talvez tenhamos que tirar, né, a apresentação em PowerPoint, porque a Bianca não vai usar. A gente vai ter agora a Bianca falando de não cumulatividade e depois Karen e Suzy falando desses aspectos tão práticos da reforma tributária com os nossos debates ao final, que isso aqui é um grupo de debates e de produção acadêmica, então queremos demais que todas vocês participem. Bianca, bola contigo. Obrigada, Ana. Gente, um prazer enorme, né, estar diante aqui de tantas mulheres incríveis, nessa plenário aqui virtual com mais de 144 pessoas. Então, né, a gente vê que a reforma realmente, ela agora é a pauta do dia. Então, queria agradecer a iniciativa de vocês, né, da BDF, e já fazer aqui uma indicação aqui bibliográfica, especificamente sobre o tema que eu vou falar, que é a não cumulatividade. Então, a gente sabe que agora a gente está vendo, né, cada vez mais uma produção acadêmica relacionada ao tema, mas eu queria aqui indicar para vocês, eu estou vendo aqui a Tatiana Biar, né, aqui no livro Vozes Femininas da Reforma Tributária, tem um artigo maravilhoso da Tatiana Biar sobre não cumulatividade. E essa semana também na revista do IBDT, a Fabiana Carsoni também fez um artigo maravilhoso, né, fazendo uma comparação de não cumulatividade e crédito, que a gente vai falar aqui com o imposto de renda. Né? Então, já que estamos, né, aqui no ambiente, né, de produção acadêmica, né, feminina, acho que essas duas obras aí, para quem quiser aprofundar aqui, porque 10 minutos é muito pouco, né, para estudar um pouquinho sobre essa questão da não cumulatividade, indico o artigo da professora Tatiana Biar e da professora Fabiana Carsoni. Bom, dito isso, né, acho que a Carla fez uma excelente introdução, né, não sei nem como é que ela conseguiu isso, falar tudo sobre IBS e CBS em 10 minutos, isso para mim já é um recorde, né? Eu vou pegar um ponto, né, da observação ali da regra geral do IBS e da CBS para a gente comentar, que é a não cumulatividade. E aí eu queria chamar a atenção para vocês pelo seguinte, né? Uma das questões mais importantes que nós tivemos na mudança de sistema sobre o consumo era justamente o creditamento. Se a gente pegar, né, nosso sistema atual, a maior crítica, além da complexidade, é, sem dúvida alguma, as discussões de crédito. A gente sabe que discussão de insumo de PIS e COFINS, de crédito de ICMS, né, tudo isso, todos esses tributos que estão se despedindo de nós, né, de certa forma, não vamos sentir saudades, né, justamente porque um dos maiores problemas que nós temos no nosso sistema é o que dá ou não direito a crédito a cada um deles, tirando o ISS, né, que é um tributo cumulativo. Então, a gente precisa entender, né, e a gente fica pensando muito, né, quando a gente fala em creditamento, a gente sempre faz a comparação com o ICMS, com o PIS e com a COFINS, né, porque, claro, é o que a gente conhece. A gente raciocina com aquilo que a gente conhece, que a gente vive. E também, né, a gente traz os traumas, né, de discussões que nós tivemos e travamos durante tanto tempo. Então, o que eu quero falar com vocês? Quando a gente fala de não cumulatividade, e a gente sempre discutiu não cumulatividade, então todas que estão aqui, todos, em algum momento da carreira de vocês discutiram um créditozinho de insumo, né? Um produtinho intermediário do ICMS, quem nunca? Não é verdade? Quem nunca? E aí, quando a gente vai falar de não cumulatividade de IBS e CBS, a gente traz essa carga. E aí é importante a gente começar pontuando o seguinte: qual é a grande diferença do IBS e da CBS? A gente está um status melhor, porque não cumulatividade é técnica para tentar alcançar o que é mais importante, que não tinha no nosso sistema, que é a neutralidade. Aí parece que é discurso, né? Brincadeirinha de palavras, mas não. Né? Quando a Constituição vem e diz, olha, o que eu quero é atingir um tributo neutro, está trazendo um princípio específico que é o seguinte, olha, eu tenho que evitar, né, que
dentro de uma cadeia produtiva, porque a gente está falando de um tributo plurifásico, né? Quando a gente pensa ali no carro, né, a gente fala, né, da roda ao poço, porque a gente tem todo um caminho, desde a produção de um bem até chegar lá na prateleira e alguém consumir. Então, quando a gente fala de neutralidade, a gente está dizendo o seguinte, olha, ao contrário daquele sistema que era uma técnica para tentar dar neutralidade, e mais do que isso, que era legal, agora eu tenho um princípio. Então, a gente já tem que mudar o mindset. Difícil, porque a gente está lá no trauma do insumo, a gente está lá, né? Quanto tempo a gente está discutindo aqui no Rio de Janeiro, a gente discute crédito CMS no parecer de 1972. Né? Então, a gente tem esse resquício, né, do que é, que gera e não gera crédito. Então, primeira coisa, vamos apagar, de certa forma, todo esse trauma que a gente tem, porque a gente está num novo sistema e a gente vai falar de não cumulatividade. Inclusive, essa é a minha palestra, né? Se não tivesse não cumulatividade, eu não estaria nem aqui com vocês. Mas uma pitada diferente que é, olha, a gente tem que pensar que todo o sistema foi pensado para neutralizar, para ser um verdadeiro... Por que neutralidade? É ser sobre o valor agregado, não ter resquício, não ter, né, mais ou menos creditamento, porque isso gera cumulatividade, né? Isso gera, né, um efeito não agregado. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente está falando de neutralidade, se a gente está falando de não cumulatividade, a gente está falando de crédito amplo, uma coisa que é muito importante no discurso, principalmente para quem é crítico, eu sou uma crítica da reforma, é o seguinte, a alíquota de 28%. Gente, a alíquota é uma coisa, carga tributária é outra. Por quê? Porque justamente o que a gente vai falar agora é que o sistema ele é feito para ter um débito de 28, a gente não sabe, 26, 38, vamos lá, 26,5%, né? A gente ainda vai ver como é que vai ficar essas alíquotas e a trava, né? Está tudo ali, né, de certa forma, tentando trazer alguma segurança, mas vamos lá, eu tenho uma alíquota, mas eu tenho os créditos. Aí sim eu chego numa carga tributária. A discussão, e a Carla falou muito bem, é quanto que isso vai custar, porque não é 28%, não é 26,5%. O que vai ser? Vai ser, né, o encontro de créditos e débitos. Então, a discussão sobre a reforma, um dos pontos mais importantes é o que está direito a crédito, porque isso que vai fazer você sair de uma tributação X que você tem hoje para uma Y. Então, não adianta a gente falar de alíquota se a gente não fala da onde vem o crédito que vai fazer a sua carga final. E aí, né, aqui falando de bastidores, era para a Tereza falar depois. Mas foi bom a Tereza falar antes. Por quê? Porque a forma até de operacionalização, né, dessa não cumulatividade que a gente vai falar, vai ser também através dos split payments, que vai trazer talvez um pouco mais de dificuldade. Mas vamos primeiro falar do crédito? Vamos lá? Então, olha só. Ao contrário do sistema atual, que os créditos eram super restritos, a depender do tributo, eu queria aqui falar de cada um deles para a gente comparar, né, porque é o que a gente conhece, né? Mas vamos pensar o seguinte, todo mundo, em algum momento, teve restrição de crédito, e agora o crédito é amplo. Essa é a grande diferença. Quando a gente faz precificação, e a Karen vai falar sobre isso, eu participo do grupo do GT, né, que discute essa questão lá, né, no Núcleo de Estudos Fiscais, muita gente vem falar do 28 e fala, não, vamos lá, e os créditos? O que você tinha de crédito antes e o que você vai ter de crédito depois? Isso é que a empresa tem que fazer. Não adianta você botar alíquota, a gente precisa estudar os créditos. Bom, e aí é crédito amplo, então você fala, pronto, bem, acabou, pode passar para o próximo. Não, porque, obviamente, existe uma restrição. E é essa restrição que vai tirar o sono de você, tributarista, que é o chamado crédito de bens e serviços de uso e consumo pessoal. A gente rodou para cair no problema que a gente tem hoje. Então, como é que foi pensado isso? Então, se a gente está falando que é crédito de tudo que entra, vai gerar o crédito, né? Claro, só para fazer ainda um disclaimer antes de entrar nessa questão de uso e consumo pessoal. Não sei se está todo mundo, né, 100% aí, né, íntimo, né, dessa questão, mas vamos lá. Primeiro, fala-se em regime regular. Então, lembra que a Carla falou que eu tenho regimes específicos, né? Foi muito importante essa introdução da Carla, porque o que eu estou falando está ligado a quem está no regime regular. Então, quem está fora desse regime, a gente vai discutir.
né? Tem alguns casos que o crédito presumido dá direito, mas vamos falar para 10 minutos, gente. Vamos focar aqui, porque a própria legislação já coloca como regra desse creditamento amplo o regime regular. Ah, Bianca, eu estou num regime específico, aí a gente vai ter que discutir. Então, quem está me ouvindo agora, tudo que a gente vai falar agora está ligado a quem está no chamado regime regular, né? Não pode estar no diferenciado. Segunda coisa, crédito de IBS com crédito de IBS, crédito de CBS com crédito de CBS, é segregado, né? Então, a gente também precisa entender que existem, né, o IV dual, né, que a gente ganhou esse nome, né, o IBS e CBS, eles são separadinhos, são irmãos gêmeos, mas não são gêmeos idênticos. Lembra que o ProUni se aplica para um, se aplica para outro, eles são gêmeos, mas não são idênticos não, até porque gêmeo idêntico sempre tem uma questãozinha diferente ali, né? Então, eles são ali, mas eles não são chipófagos, não, eles estão ali separadinhos. Então, lembrando, essa não cumulatividade tem que estar no regime regular. Cuidado, crédito de CBS, crédito de IBS. Outra questão também que daria aqui para a gente dar uma aula sobre isso, né? Que justamente quando tem, né, imunidade, isenção, não há direito a crédito. Isso também é uma outra discussão, porque acabou não repercutindo isso, né? Essa outra polêmica, né? E aí, então, tirando essas regras gerais, né? Então, lembrando, tem que estar no regime geral, tem que segregar, né? A gente vai ter crédito de IBS, crédito eu ia falar ICMS, crédito de IBS, crédito de CBS, e é questão de isenção, de imunidade, não vai gerar direito a crédito. Tirando isso, aí você fala, bom, agora eu vou botar tudo para dentro, né? Porque lembra, gente, o ICMS, os bens de uso e consumo eram para gerar crédito, mas eles foram postergando, aí eles postergaram a última vez, sabe para quando? 2033. Então, sabe quando você vai usar crédito de uso e consumo ICMS? Nunca, né? Porque 2033 acabou o ICMS, parabéns. Né? Conseguimos postergar tanto, que o sujeito vai morrer, que é o ICMS, e a gente não vai usar plenamente. Bom, dito isso, aqui a gente tem a mesma discussão, né? Lá no ICMS a gente tinha, né, restrições de uso e consumo pessoal, aqui também, mas é diferente, porque aqui tem neutralidade, aqui eu aumentei a carga. Então, o que pensou o legislador complementar? Agora eu vou sair da Constituição e vou para a lei complementar. O que ele falou? Olha, eu já vou te dar, e aí eu queria muito recomendar esse artigo da professora Tatiana Biar. Ela diz isso. Eu tenho primeiras vedações, né, que são específicas. Então, para quem ainda não viu, vou colocar aqui no chat para vocês, o artigo 57 da lei complementar, deixa eu botar aqui para vocês acompanharem bem, ele diz quais são os bens. Então, eu tenho uma lista, tributarista tem medo de lista, mas eu tenho uma lista que a professora Tatiana Biar fala uma coisa muito boa, que é, nesse caso, da segurança jurídica, de certa forma. Por quê? Porque eu tenho uma lista de bens que já são presumidamente de uso e consumo. Então, a gente está falando de obra de arte, a gente está falando de tabaco, a gente está falando, né, de joias. Então, eu tenho uma presunção aqui, a gente vai ver que é uma presunção, mas eu tenho uma lista, ao meu ver, concordo com a professora Tatiana Biar, taxativa. Por que taxativa? Porque se a regra é da neutralidade e crédito amplo, se eu tenho uma lei restritiva, eu tenho que aplicar ela restritivamente. Mas ela permite uma certa flexibilidade. Em que sentido? Se eu sou uma empresa de armas e munições, então imagina que eu sou uma empresa de segurança, né? Lembra que armas e munições não dá direito a crédito. Gente, mas qual é o principal insumo se eu sou uma empresa de segurança? Nesse caso, a própria lei diz, ó, a empresa de segurança pode ter creditamento de armas e munições. Então, eu tenho exceções. Só que uma das exceções que diz o seguinte, que considera-se, né, de uso, que não se considera de uso pessoal, ou seja, pode se creditar quando for atividade preponderante. O que é atividade preponderante? Então, vejam, esses bens ou outros bens, eles vão poder, desde que seja atividade preponderante. Aí o professor Hugo de Brito, ele cita um exemplo que eu adorei, que é o seguinte, eu sou um hotel, eu presto serviço de hotelaria, e aí eu compro obra de arte, a obra de arte está nessa listinha aí, né? A obra de arte, ela não está ligada à minha atividade? Vou poder tomar crédito? Ou isso é uso e consumo pessoal? Então, gente, já antecipando, até a lista que é taxativa, que daria uma segurança jurídica, olha, isso aqui é vedado, esse crédito não pode hipótese nenhuma, as empresas vão ter que fazer esse juízo de valor. E provavelmente eu vou ter discussão.
o que é permitido, né? Só se for comercializado, industrializado. Isso não é da minha atividade preponderante. Outra discussão, né? Ele fala só se for comercializado, industrializado. Então, eu tenho uma joia, né? Que eu aluguei, foi até a professora Ariane que trouxe, né, esse exemplo. Eu aluguei porque eu sou uma agência de publicidade, vou fazer, né, um comercial aqui, né, uma atividade, né, e aí eu vou botar com a modelo aqui com, né, um brilhante. Aluguei essa joia para fazer a minha atividade, que é fotografia e produção. Não tem previsão para serviço. Olha como é que a gente está pensando com a cabeça do ICMS, só fala em bens e serviços para produção e comercialização. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que essa lista, apesar de eu me ver ser taxativa, a gente vai discutir. Porque há possibilidades em que você que está dentro da empresa vai ter que fazer essa análise se está dentro ou não desse conceito de uso e consumo. Outra vedação, e aqui já encaminhando para o final, é que justamente quiseram fechar a porta para os planejamentos fiscais, ou seja, a gente sabe que muitas empresas elas usam a sua estrutura jurídica, PJ, para fazer festa de casamento para o sócio, né? Enfim, é utilizada a pessoa jurídica, né, para ter as despesas pessoais dos sócios administradores. Então, a legislação, no inciso 2, né, no artigo 57, ela veda também, ela traz uma restrição para bens, como, por exemplo, um carro que seja dado, né, não oneroso, é importante falar, não oneroso ou inferior ao preço de mercado, né? Então, se eu vou lá, né, e eu, empresa, cedo um carro, né, para esse diretor, eu também tenho uma restrição para uso e consumo, mas se esse carro é utilizado pelo diretor para ir para a empresa, né? Ele tem que usar 100% para a empresa, né? Então, se ele usar final de semana, né, para ir para a casa dele de campo. Então, a gente começa a ter discussões, né? Claro, a gente tem pouco tempo aqui, eu já passei, né, 2 minutos aqui do tempo, que eu quero pontuar para vocês que é importante, que a gente está falando da questão prática, né? A Suzy e a Karen pediram isso. Agora a gente está saindo daquele acreditamento que é neutralidade horizontal, vertical, a gente poderia aqui ficar academicamente falando, mas na prática, gente, quero terminar minha fala com essa provocação. Na prática, o que a gente está falando é que você, tributarista, você, contador, né, vai ter uma dificuldade que hoje você já tem de classificar determinados bens, produtos e serviços que você provavelmente utiliza, mas não utiliza integralmente. Será que isso dá direito a crédito? Cuidado, porque o creditamento é amplo, vírgula, menos uso e consumo pessoal e outras vedações legais. Então, cuidado, é preciso fazer um exercício na empresa de análise, né, de acordo com o artigo 57, para ver, né, inclusive, mais uma observação, né, por exemplo, plano de saúde precisa estar em convenção coletiva, a gente precisa correr para analisar, né, você que está na empresa, será que os seus direitos dos seus empregados na empresa estão em convenção coletiva? Porque vai haver uma quebra de isonomia aqui, né? Então, é preciso analisar esses créditos, inclusive ir aos sindicatos, né? Porque nós temos condicionantes. Ou seja, o que eu quero dizer é, não cumulatividade e neutralidade faz parte, melhorou, mas cuidado, é preciso analisar porque ele é amplo, mas ele não é tão amplo assim, ele não é irrestrito. Então, faça o dever de casa, pega o artigo 57, como a professora Suzy falou, né, essa lei aí de 300 páginas, pega o artigo 57 e olha os seus créditos. Cuidado com o uso e consumo pessoal, que é subjetivo, sim. Apesar da lista ser taxativa, o inciso 2 não é, e muita coisa ainda está por vir em termos de creditamento do IBS da CBS. Vou, então, né, deixar essa provocação no ar e passo, então, a palavra para a nossa próxima expositora, agradecendo mais uma vez o espaço e a possibilidade aqui de trazer esse tema aqui complicado para a gente discutir. A gente que agradece, Bianca, parabéns pela exposição. Olha o contencioso chegando, gente, olha só. Karen, ansiosa para te ouvir também. Bom dia, pessoal. Aqui eu estou vendo que é um público muito seleto, muito grande. Fico muito feliz. Queria parabenizar a Carla, a Tereza, a Bianca,
que já expuseram. São temas que, assim, durante esse nosso projeto vão ter que ser tratados com muita profundidade, mas elas conseguiram em pouco tempo mostrar. Eu tenho agora uma tarefa difícil, porque eu vou falar realmente de um assunto um pouco mais chatinho, que vai ser como é que eu olho a precificação, seja de produto, seja de serviço, com a reforma tributária. Então, eu queria colocar para vocês uma primeira questão a gente, até hoje, como tributaristas, quando a gente faz uma reunião com o cliente, a gente discute qual é a alíquota nominal e qual é a alíquota efetiva dele. A alíquota nominal é aquela lá, ICMS, 18%. Qual é a alíquota efetiva? PIS e COFINS, 9,25 na não cumulatividade, mas a alíquota efetiva da indústria, esse 9,25, normalmente não chega aos 3,65 do PIS e COFINS cumulativo, que quem está no presumido usualmente serviço prefere essa alíquota, porque ele não tem crédito. Então, sempre houve essa discussão entre qual é a alíquota nominal, qual é a alíquota efetiva. A reforma veio para dar a transparência, a gente falou de neutralidade, agora eu vou falar de transparência, no sentido de a alíquota nominal tem que ser igual à alíquota efetiva, porque o tributo vai correr por fora. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter quando a gente faz a precificação. E aí a gente vai olhar para esse encargo fiscal na formação do preço. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o que a gente chama de uma limpeza de base. Significa, aquele produto ou aquele serviço que eu adquiro, quanto nele tem de tributo para eu tirar e colocar um novo tributo por fora. É isso que a gente está falando que é uma limpeza de base. Então, eu procurei, especialmente no serviço, que eu não consigo chegar num CMV, num custo de mercadoria vendida, eu procurei no serviço encontrar a receita líquida que eu teria hoje, para a partir dessa receita líquida colocar o tributo por fora e saber qual vai ser o preço daquele serviço lá na frente. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui, eles são simplórios no sentido de que, tanto no produto quanto no serviço, eu olhei o impacto do produto na compra e revenda. Obviamente que eu vou ter muito mais crédito que eu não tinha antes e que vai vir. Só que eu também vou ter aumento de preço em eventuais serviços que estão na cadeia. Eles passam a me gerar crédito que eu não tinha, mas o preço aumenta. Então, isso vai depender muito da negociação que eu vou fazer com o meu fornecedor de produto, com o meu fornecedor de serviço, para saber qual vai ser esse impacto. No serviço, a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo agora é, a partir de uma margem de lucro e um custo de serviço que eu estou tomando ela estanque, sem olhar os impactos com o resto, eu venho e trago o impacto da CBS e CBS. E para o produto eu estou fazendo compra e venda, sem olhar para o resto, porque vai depender de empresa para empresa. Não vamos analisar a imunidade de isenção. Como a Bianca bem lembrou, na imunidade e na isenção, a gente não tem a manutenção de crédito, com exceção de exportação, de radiodifusão aberta e da imprensa. Tá? E aí, não sei por que outros, como, por exemplo, filme eu não tenho, mas imprensa eu tenho. Tá? Direito a crédito. Então, isso vai depender bastante, obviamente, da análise que a gente vai fazer. Muito verdade aqui, que se eu tenho um aumento de preço e eu uso de serviço, eu uso serviço na cadeia de um fornecimento imune, eu sim terei um aumento eventualmente de preço, mesmo mantendo-se a imunidade. Por isso, a necessidade de manutenção do crédito, para que eu não tenha esse reflexo de aumento de preço naqueles produtos que, por sua importância, ou serviços que, por sua importância, têm imunidade e isenção. Mas vamos para o cálculo. Primeiro para produto. Pessoal, hoje produto, olhando aqui para lucro real. Espero que esteja dando para ver direitinho, mas olhando aqui para lucro real, hoje, pensando em IPI, PIS, COFINS e ICMS. Eu tenho lá um valor de nota fiscal de 110, o IPI está dentro, eu contabilizo ele como custo para mim. Né? Isso aqui eu estou falando da aquisição, contabilizei como custo. Né? Então, eu tenho lá um valor de nota fiscal de 110. O que é que eu tenho que tirar desses 110? Os tributos não cumulativos hoje, o ICMS e o PIS e COFINS, que eu calculei 9,25 sobre uma base sem o ICMS por dentro. Então, hoje eu vou ter 110 menos 18 menos 7,59, eu cheguei num custo de mercadoria que eu vou vender. O custo dessa mercadoria é 84,42. O 18, 107,59, que é PIS, COFINS e ICMS, eu vou recuperar. Então,
não estou contabilizando dentro do meu custo. Vendo por 150, pessoal. Ao vender por 150, o valor da nota fiscal é 150, eu vou destacar o ICMS de 18, PIS/COFINS de 9,25 sem o ICMS na base. Minha receita bruta é 150, o meu custo de mercadoria vendida que eu olhei lá atrás é 84. Tiro o ICMS, tiro o PIS/COFINS, cheguei no meu lucro operacional. Total de tributos entre ICMS e PIS/COFINS, ou seja, tributos que estão fora do meu custo no primeiro momento, é 38,38, que significa uma carga efetiva de 25,5 percentual sobre a minha receita. E se eu fizer essa receita menos o próprio ICMS e o PIS/COFINS, essa carga é de 34,3% hoje. Se eu for para lucro presumido, vamos seguir na próxima. Se eu for para lucro presumido, isso. Se eu for para lucro presumido, é o mesmo racional, só que o PIS e COFINS também entra no custo, porque ele se torna cumulativo, então ele também entra no custo. Portanto, eu não tenho a recuperação de PIS e COFINS, meu custo da mercadoria que eu vou vender aumentou de 87 para 92. Mas sigo o mesmo racional. Na hora da saída, o meu custo aumentou, mas o meu PIS/COFINS é menor também. Então, o que eu estou recolhendo? Menos tributo tem uma carga efetiva menor do que no lucro real. Isso a princípio aqui no modo bastante compra e venda, tá? Se eu for para um cenário de reforma, você segue para mim, Tereza? Obrigada. Se eu for num cenário de reforma, aqui esse primeiro eu fiz de propósito errado. O que a gente não pode deixar acontecer. Eu adquiro, coloco que meu preço de compra é o 100, ou seja, o mesmo preço de compra que eu tinha nas outras hipóteses do passado. E aí aplico simplesmente a CBS e IBS por fora, como eu aplicava o ICMS e PIS/COFINS destacado, mas que era interno. Obviamente que a minha nota fiscal, que antes era 110, vai para 128. E se eu aumentar tanto assim o meu custo de aquisição, é óbvio que eu vou ter uma carga tributária maior e eu vou ter um lucro menor no produto, mas essa não é a real. Então, segue, Tereza, só para a gente mostrar aqui nesse quadrinho que eu fiz lá, o lucro operacional total de tributos, carga efetiva com eles por dentro. E no última hipótese com eles por fora, aparece como eu recolhendo menos do que no lucro real, o IBS e CBS, tendo uma carga efetiva maior e um lucro menor, mas isso não é verdade. Por quê? Porque eu não fiz a limpeza de base, porque eu não molhei o preço que eu tenho que pedir para o meu fornecedor do produto. Então, vamos seguir agora, Tereza, e vou mostrar o meu fornecedor do produto. O que eu tenho que fazer com o meu fornecedor de produto? Cara, vamos partir da premissa que você deveria me abaixar o preço, porque esta reforma que tira toda a tributação na cadeia, ela vem para melhorar a situação da indústria e, em parte, do custo da mercadoria que eu vou revender também na revenda. Por quê? Porque eu estou tornando o tributo neutro, estou compensando, estou tirando a carga tributária da cadeia. Então, naquele primeiro exemplo que eu dei, que eu tinha uma carga efetiva de 25,59, na verdade, quando eu tiro o tributo de dentro do preço, essa carga efetiva era 35, muito maior do que aquela nominal igual à efetiva que eu vou ter com a CBS e IBS. Então, para o produto, regra geral, eu vou ter que batalhar para diminuir o preço de aquisição. Mas pensando aqui que eu não estou conseguindo olhar para o todo da companhia nesses 10 minutos, eu vou pegar e vou dizer, vou comprar pelo mesmo valor. Então, a nota fiscal vai ser 110, é o mesmo valor que eu tinha antes. Faço a conta de trás para frente, meu preço de aquisição é 86. Esse é o meu custo de aquisição, porque o tributo CBS e IBS vai correr por fora. Vou compensar, vou calcular ele só lá na frente. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vender pelo mesmo preço que eu vendia, 150. Se eu vender por 150, faço a conta de trás para frente, preço de venda 117 mais CBS e IBS. O que vai acontecer? Eu vou ter, a partir de uma mesma receita bruta, um custo de mercadoria vendida menor, um custo de tributo maior, mas o meu lucro é maior. Então, veja, eu vou para um lucro de 31. Eu vou para um lucro de
3 praticamente, né? Isso porque eu peguei partir do mesmo valor de venda. Então, eu vou para um lucro de 31, quando o meu maior lucro antes era 27. Eu vou para um recolhimento de 33, que é menor do que o recolhimento que eu tinha no lucro real de 38, com uma carga nominal igual à efetiva. E é isso que acontece, que a gente imagina que vai acontecer com a indústria, porque como ela vai usar, e talvez até o comércio, porque ele já vai adquirir por um preço menor. Então, tudo, como eu estou tirando toda a sujeira da cadeia, eu não estou mais acumulando tributo na cadeia, a partir do momento que eu uso a cadeia, deve diminuir meu preço. Eu fiz um exemplo onde eu mantenho o preço e meu lucro aumenta. Significa que eu tenho espaço para diminuir o meu preço. E é isso que vai ter que ser batalhado para quem estiver na cadeia, junto com o seu fornecedor. Abrir o custo dele, para a partir do custo da mercadoria vendida, mais margem, mais o tributo que corre por fora, é essa a minha negociação. Aí, gente, vamos para o serviço para a gente ver a diferença que vai ter. Porque o serviço, ele só vai conseguir ser um pouco mais neutro se ele for um serviço que usa produtos ou usa serviços na cadeia. O serviço para a ponta final, aquele serviço como o nosso, por exemplo, ele é um serviço que, se eu prestar para uma empresa, eventualmente eu consigo repassar o PIS e COFINS, mas na ponta final, para o consumidor, para a pessoa física, não consigo. E esse repasse, mesmo assim, vai tornar caro o meu serviço. Por quê? Porque o meu serviço não usa produtos de cadeia. Eu tenho muito pouco produto, eu tenho mais mão de obra que não gera crédito. Como é que eu fiz com o serviço? Eu não tenho como pegar custos de mercadoria vendida, né? Isso vai depender se eu tiver algum ou não produto na cadeia. Então, eu fui estanque, um preço de venda de 150 de serviço, que é o preço de venda daquele produto que eu dei exemplo. Hoje eu tenho ISS de 5%, 9,25% de PIS e COFINS no lucro real. Com ISS por dentro nesse caso. Eu parto de uma receita bruta de 150, eu não sei qual é o meu custo, então eu vou só aferir minha receita líquida. Tiro o ISS, tiro o PIS e COFINS, chego na minha receita líquida. Nessa receita líquida está o meu custo e está a minha margem. Eu tenho lá uma carga efetiva de 14,25. Se eu tirar os tributos de dentro da própria receita, eu tenho uma carga efetiva fiscal aqui de 16,62. Se eu tiver no presumido, que o PIS e COFINS é 3,65, eu vou ter uma carga efetiva no máximo de 9,47, tá? Isso e uma receita líquida maior de 137. O que é que eu faço, gente? Vamos seguir. Como é que eu vou fazer agora com a reforma? Eu fiz um primeiro cenário onde eu aumento brutalmente o preço. 150 eu vou para 192. Alguém vai poder fazer isso? Hoje eu cobro 100, 50. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar para o meu fornecedor, agora o tributo corre para o meu cliente, agora o tributo corre por fora. Eu pego 150 e coloco uma alíquota de. Eu estou sempre partindo de uma alíquota de CBS de 28, tá? Só para ser chata aqui, mas estou partindo de uma até porque eu não quis número quebrado. Então, vou lá e aplico 28% sobre 150 e vou fazer um preço 192. O meu cliente não vai aceitar. Por quê? Porque no preço que eu praticava de 150, eu tinha ISS e PIS/COFINS lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei a minha receita líquida, sem o ISS, sem o PIS/COFINS. Só que eu peguei do presumido, 137. Esse preço não aumentaria tanto se eu pegasse a receita líquida caso eu estivesse no lucro real, que seria 128, tá? Mas eu quis ser chata aqui e partir para o presumido, que é a minha situação. Então, minha receita líquida é 137. Aplico CBS e IBS por fora, 28. O meu preço, que era 150, vai a 175. Se eu tiver no lucro real, que eu tiro um PIS, COFINS e um ISS maior, o meu preço, que era 150, ele vai a um montante de 164. Eu vou ter aumento, sim, no serviço. Quando é que eu não vou ter aumento no serviço? Quando eu tiver dentro desse serviço menos mão de obra e mais produto agregado, porque o produto tende a diminuir o preço. Quando eu, para a prestação desse serviço, usar uma cadeia para a prestação do serviço, e não na prestação do serviço. Então,
E isso é meio básico, Tereza, se você for mais para frente, por quê? Qual é a diferença, gente? Eu tenho um quadro comparativo que eu fiz lá no começo do estudo da reforma, aonde eu estou dando um exemplo de uma empresa que a mão de obra representa 30% do custo e os outros 70% é produto. Caso de indústria, basicamente. Ela vai ter, num exemplo só de CBS a 12, eu não pus o exemplo a 28 aí, que não deu tempo de mudar, mas só no exemplo de CBS a 12, ela vai ter 12% sobre 100% do custo dela, e sobre a mão de obra, ela tem mais 20% de INSS empresa, só estou considerando INSS empresa. Então, ela tem uma carga aí de 12% sobre 100%, mais 6%, que é o 20% do INSS sobre a mão de obra. Então, ela vai ter aí um custo na formação do preço dela de 18%. Se eu sou serviço, pessoal, se eu sou serviço que vai ser neutro, é só 30% do meu custo nesse meu exemplo. Então, eu inverti. Se eu sou serviço, 70% do meu custo é representado em mão de obra, que tem encargo que não é compensável, que é a previdência a cargo da empresa. E ele tem 30% do custo que vai ser neutro. Então, a carga efetiva fiscal dele, se eu considerar a carga fiscal sobre a mão de obra, também vai ser 26% contra os 18% da indústria. Então, é isso que eu tento mostrar aqui. E agora, a gente, como não vai ter o IPI, é isso que eu tento mostrar aqui, que vai ser, muito provavelmente, a gente vai viver um aumento de carga tributária no serviço, e uma diminuição do preço no produto, e um aumento do preço no serviço. Como é que o serviço tenta neutralizar um pouco isso? Discutindo o que ele tiver de produto, discutindo essa diminuição do preço. Agora, a gente vai ter outros fatores que vão influenciar. E é por isso, só concluindo essa parte, é por isso que totalmente justificáveis as reduções de alíquota que foram previstas, especialmente para serviços prestados na ponta ao consumidor, como as profissões intelectuais de natureza científica, etc. Pode encerrar a apresentação, Tere? E a gente vai, então, tem que olhar toda essa cadeia. Por exemplo, na indústria, eu imagino que a gente vai conseguir, sim, pedir essa abertura do custo mercadoria vendida. A abertura que eu digo é a limpeza de base, tirar os tributos que incidiam sobre o consumo antes, para, a partir dele, aplicar por fora e trazer. E isso, como a gente vai ter uma diminuição da carga fiscal para o produto, esse produto deve diminuir o valor. E mais ainda, ele consegue diminuir ainda mais. Por quê? Porque ele vai ter outros créditos que ele não tinha. Por outro lado, uma locação vai aumentar. Tá? Todos os estudos hoje da área imobiliária mostram que a tributação sobre a locação vai aumentar, por razões óbvias, porque antes a gente tinha algo que me parecia uma distorção do sistema, que é a não tributação da materialidade de locação. Né? Então, eu não tinha o ISS nem o ICMS incidindo sobre a materialidade de locação. Obviamente que eu vou ter sim um aumento de carga fiscal na locação, a se manter a mesma margem, eu teria um aumento de preços de locação. Mas, via de regra, mesmo com locação aumentando e com serviços aumentando, a tributação da cadeia vai ser mais neutra e menor para os produtos, portanto, eu devo ter que brigar, sim, nessa formação de base do meu fornecedor para formar o meu e manter ou diminuir o meu preço. Lembrando que para serviço, sim, a gente vai ter um aumento, a gente teve uma melhora na questão de uso e consumo pessoal, né, Bianca, que antes estava bem pior, eu acho, então, assim, mexeram no PL, para pelo menos me dar crédito de algumas coisas que eu uso para mão de obra, né? Porque antes a mão de obra não tinha crédito, não tem crédito, eu tenho um encargo previdenciário de 20% também, do 195, não me gera crédito, e eu não tinha crédito nem do transporte, da alimentação, de nada, então isso melhorou um pouco, eu passo a ter esses créditos, e só concluindo, Bianca, eu acho que algumas coisas, para quem trabalhou como eu trabalhei na PwC, e ficava olhando o cálculo de fringe benefit, de quanto que o coitado do diretor usa de quilometragem no carro dele para ir para o trabalho, de quilometragem para passear com a família no final de semana, é a desgraça na terra. Isso eu acho que é o avesso da simplicidade, né? Era melhor que se desse o crédito disso e ponto. Mas, ok, então obrigada, pessoal. Passo a palavra agora para a Suzy direto. Posso passar, né, Ana?
Então, Bom. querida Suzy. Pessoal, bom dia novamente. Depois de todas essas falas, né, a minha fala aqui que finaliza, não sei nem se a gente vai ter tempo para debate, eu já estou morrendo de vontade de debater aqui as coisas que a Karen falou, dar uns pitacos aqui. Eu acho, assim, o meu tema, que foi até os que eu sugeri, é essa questão da reforma tributária e os sistemas operacionais. Hoje, eu acho que essa é a maior dor de cabeça e a maior dor das empresas. Eu acho que elas têm que entender a reforma tributária, mas elas vão ter que ter, em tempo recorde, uma adequação aos seus sistemas operacionais. Desde quem é o top, né, as tops, como SAP, Oracle, e as que são as de casa, todas vão ter que ter essa adaptação. E é muito importante a gente não, como advogadas, né, tributaristas, não falar assim, olha, isso não está ao meu alcance, isso é uma questão da TI. Não é uma questão só da TI, porque é uma mudança radical, né, em toda a concepção da empresa, que vai desde o entendimento, sim, da reforma, passa muito pela precificação, por entender a não cumulatividade e o split payment. Veja que nós vamos ter um sistema de split payment que vai conversar com a apuração, eu vou passar daqui a pouco o meu PowerPoint, com uma apuração assistida, a que o contribuinte é obrigado a aceitar, e não pode, não é que nem a nossa declaração do imposto de renda, que eu posso optar por começar a minha e fazer a minha direto sem usar a declaração pré-preenchida da Receita. Nos termos da lei complementar, o contribuinte é obrigado a trabalhar na pré-preenchida. Então, vejam que é um sistema que vai ter que ser totalmente modificado. Deixa eu passar rapidamente aqui a minha apresentação, eu não consegui colocar... Opa, está começando o final. Na tela de fundo, vamos lá para pôr como apresentação. O que a gente tem? A gente tem que ter, então, uma reforma tributária que vai passar por esses modelos do sistema operacional. Então, qual é o pressuposto desse sistema operacional que a empresa vai ter? Que o sistema dela vai ter que conversar com a plataforma da Receita Federal. Ah, mas o sistema que eu comprei, seja o SAP, tá? Ele obrigatoriamente ele vai ter que fazer as adequações. Certo, ele vai ter que fazer as adequações. Mas o seu sistema vai ter que conversar, ainda que você tenha um SAP, com o sistema e com a plataforma da Receita, que é externa ao seu sistema. Não vai ter sistema que vai colocar, que vai conjugar diretamente o sistema da Receita dentro do seu. Então, nós temos que ter como pressuposto nessa reforma tecnológica que eu tenho o crédito somente será reconhecido no crédito pago. O contribuinte, ele vai realizar os ajustes positivos ou negativos no saldo obrigatoriamente na apuração pré-preenchida, tá? E se ele não fizer nada, já há uma constituição do crédito tributário. Eu achei até interessante, lendo os artigos a partir do 41 da lei complementar, como eles repetem isso o tempo inteiro, né? Olha, confissão de dívida, essa declaração pré-assistida com a manifestação ou sem a manifestação, ela vai valer como confissão de dívida. Nesse regime de apuração, eu tenho um regime regular, que inclui todas as regras de incidência e apuração, a exceção fica para o simples, né, que pode ou não estar nesse regime, tem uma vedação de saída desse regime regular, que seria uma vedação para quem está no simples, que é quem recebeu ressarcimento não pode sair no ano seguinte, e algumas mudanças sistemáticas muito importantes. A partir de 2027, com o ano teste em 2026, há uma consolidação da apuração em todos os estabelecimentos. Eu não tenho mais apuração descentralizada, tenho uma apuração centralizada. Isso impacta o sistema. Todos os pagamentos e pedidos de ressarcimento são centralizados no estabelecimento só, uma apuração mensal e ainda uma regulamentação que está por vir. A apuração, como eu digo, que está a partir do 41, mas especificamente no 45,
que é a diferença entre créditos e débitos, mas vejam, créditos e débitos apontados primeiramente pela Receita e pelo Comitê Gestor. Eles vão estar apontando, e isso vai ser diariamente nessa plataforma. Porque para a empresa poder saber se entrou crédito, ela tem que consultar. Então, esses ajustes positivos ou negativos que a empresa vai fazer, ela vai fazer a partir da informação vinda por sistema, né? Ela não faz sozinha. Então, essa apuração pré-assistida que está no artigo 46, o que o 46 vai falar assim, eles podem apresentar. E se tiver apuração, o contribuinte terá que ajustá-la. Só que pelo split, por tudo que está formando, né, por tudo que mostra aqui, vai ter apuração assistida. E ela vai ser a mesma para IBS e CBS. O que me deixa um pouco mais tranquila é que esses tributos tendem realmente a ser irmãos gêmeos siameses. São baseadas em documentos fiscais e em outras informações do contribuinte. Quais documentos fiscais? Uma nota fiscal eletrônica que vai ser geral agora, né? Tanto que os municípios têm prazo, e eu vou colocar aqui, até, agora eu não lembro, setembro, esse ano, para todos entrarem na mesma nota fiscal, com a pena para os municípios, que se não entrarem, eles não recebem as transferências governamentais. E agora, voltando para a apuração, essa apuração assistida, ela se torna uma confissão de dívida, confirmada ou ajustada, e se não tiver manifestação também, ela forma uma confissão de dívida. A gente tem regras que a operacionalização e administração, por mais que o comitê gestor queira fazer, né, e ter essa independência que terá em muitas coisas, a administração e a operacionalização vai ser por uma atuação conjunta, porque nós vamos ter uma plataforma única. Nós não vamos ter uma plataforma da Receita e uma do comitê gestor. É uma plataforma só em que vai ter um acesso pelos contribuintes centralizado, com um cadastro e uma identificação única. Né? Nós não vamos ter mais um registro para o ICMS, um para o ISS, um para a Receita Federal, e a emissão dos documentos fiscais eletrônicos. E aqui, como eu falei, nas disposições transitórias que estão no final dessa sessão, que começa, acho que no artigo 41, falando que, a partir de 1º de janeiro de 2026, os municípios serão obrigados a adotar essa nota fiscal de serviços de padrão nacional, sob pena de perder as transferências voluntárias. Aqui no final, quando eu terminar, eu vou colocar até no chat esse arquivo da nota fiscal, da adequação da nota fiscal à reforma tributária, porque eu nem sei se eu peguei o último que eu peguei, que eu encontrei, é de dezembro, que é na última versão do PLP 68, tá? Não tem ainda, eu não encontrei, se alguém encontrar, por favor, coloque no chat, essa adequação já desse layout para a Lei Complementar 214. Vai trazer o objetivo da nota técnica, que é muito importante, porque sem olhar essa nota técnica, nós, como advogados, não conseguimos ajudar a empresa a entender a reforma tributária e fazer adequação no sistema operacional, porque a gente vai ter uma padronização. Nessa nota já diz que a informação ela tem que ser correta, porque eventuais erros que hoje são admitidos, né, que o sistema aceita uma nota fiscal emitida com erros, não vão permitir mais essa emissão, tá? Por quê? Para que seja o mais perfeito possível. Quais são as principais mudanças nessa nota? Nós vamos ter novos campos no XML, alteração no DANF para a exibição dos novos tributos, novos códigos de situação tributária e de classificação e uma validação mais rigorosa para o preenchimento. Impactos na nova nota, porque a gente vai ter novos tributos, IBS, CBS e o imposto seletivo, com registros diferenciados, novos eventos fiscais que vão estar nisso, para permitir o quê? Uma apuração automatizada. O teste, pelo que está previsto para nessa nota técnica,
começa em 1º de setembro, ou seja, as empresas, em tese, em 1º de setembro, elas começam a rodar, e essa nota técnica ela já vai preparar os documentos fiscais para essa nova tributação, com impacto, gente, muito grande nos sistemas. Então, o meu alerta aqui é que eu, pelo menos na minha experiência aqui com os meus clientes, eu não consigo conversar com eles, com as empresas, sobre reforma tributária, sem conversar sobre o sistema, sem falar desse sistema que será alterado. Porque começa a dar um desespero. Ah, mas como é que eu vou fazer a apuração? Mas como é que é o split? Veja, a Receita, e agora o comitê gestor, que já tem o pré-comitê, né, que teve que sair o comitê gestor lá do PLP 108 e entrar na Lei Complementar 214, por quê? Porque eles têm que trabalhar juntos para que a reforma tributária, que é uma reforma tecnológica e de sistema operacional, possa estar valendo em 1º de janeiro de 2027. Então, nós temos também que seguir, entender essa mudança do sistema operacional. Então, como já são 10 horas, eu acho que a gente vai ter que ter aqui alguns minutinhos para a gente conversar, eu já encerro, tá? E vou colocar aqui, tentar anexar esse documento da nota técnica. Obrigada, gente. Parabéns, Suzy, parabéns, Karen, Carla, Tereza, Bianca, olha, exposições absolutamente maravilhosas. Eu não sei como é que vocês conseguiram, em tão pouco tempo, cobrir tantos temas complexos da reforma. Parabéns a todas vocês. Aprendi muito com vocês aqui, tenho certeza que todo mundo que está nessa sala aprendeu. Suzy, de fato, em função da densidade da nossa pauta de hoje, talvez não tenhamos tempo para muitos debates, como certamente ocorrerá, né, nos nossos próximos encontros do Sente. Mas eu acho que a gente tem tempo aqui para talvez 2, 3, 4 comentários no máximo, ou perguntas para as nossas expositoras. Vai ser muito interessante ouvi-los. Enquanto as perguntas, as mãozinhas não são levantadas, queria primeiro pedir para que vocês fiquem até o final e a gente abra o vídeo, abra a câmera ao final para que possamos tirar uma foto coletiva e registrar para a posteridade esse primeiro encontro do Sente. Então, por favor, fiquem aqui para essa última foto, que vai ser muito bacana. Queria também comentar com vocês que essa reunião ela vai ser registrada em ata, e essa ata vai ser disponibilizada no site da BDF, numa página que vai ser criada especificamente para o Sente, uma pequena biblioteca que vamos começar a criar para o Sente. A gravação a gente ainda não deliberou se a gente vai liberar a gravação ou não, porque esse ambiente é um ambiente de debate, então nós estávamos pensando em eventualmente deixar todos os comentários, todas as perguntas, todas as discussões, principalmente registradas em ata. Vejo várias carinhas aqui, queria cumprimentar todas as queridas amigas que estão aqui, olha, são tantas, Doris, Ana Lúcia, Thaís, Vanessa, já tinha falado oi para ela, tantas que estão aqui, muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas, e daí eu abro para comentários, se alguém queria fazer, a Raquel está aqui, que honra, Raquel, que você está conosco, que bacana. Então, olha, muito obrigada a todas e perguntaria se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para as nossas expositoras. Se ninguém tiver, registro novamente que, muito em breve, vamos lançar o nosso curso de reforma tributária, que vai ser denso, ele vai ter 24 aulas, 60 horas. Já temos aqui diversas das nossas coordenadoras nesse curso, a Karen, a Suzy, a Carlinha, a Bianca, elas estão nos ajudando a desenhar esse curso, que vai ser absolutamente impecável pela BDF. E daí, se vocês puderem, então, abrir o vídeo para a gente fazer essa foto final, eu pediria para a Natália e para a Yandara, principalmente a Natália, que elas são aí a alma da BDF, sem elas nada aconteceria na BDF, também queria agradecê-las, para que elas me ajudem a tirar essa foto. Natália, você nos ajuda? Preparadas?
Peço só um pouquinho de todo mundo parado, porque são várias fotos, eu vou deslizar aqui as páginas. Todo mundo com cãibra já no sorriso, hein? Foi. Obrigada, Natália. Então, olha, por favor, marquem suas agendas. No dia 10 de março, nós teremos o nosso próximo encontro do Sente. Vai ser sobre tributação internacional. Ainda não definimos a pauta, mas algo me diz que a gente vai falar de Pillar 2, de tributação global mínima. Algo me diz que talvez falemos aí de tratados. Contamos com todas vocês no próximo encontro. Por favor, participem. Se tiverem dúvidas sobre o grupo, sobre a WIN, sobre o Sente, sobre a WIN, por favor, escrevam para a gente, escrevam para a BDF, que a gente fica super à disposição. Fiquei muito contente com a presença de todos vocês, então eu agradeço demais as nossas coordenadoras, as nossas expositoras e todo o público, passando a palavra para as coordenadoras, para a Dani, caso queiram, e para as expositoras também, caso queiram fazer comentários finais. Eu queria passar a palavra para Karen e Suzy, né, que coordenaram tão brilhantemente esse evento, a realização aqui da nossa inauguração, do nosso start. Karen, você está sem som. Eu vou falar primeiro, Suzy, só para dizer que quem coordenou essa primeira e fez esses temas brilhantemente foi a Suzy, não fui eu. Então eu vou passar a palavra para ela, mas eu prometi para a Suzy que agora para o curso a gente senta todos aqui, faz um programa maravilhoso. E a Suzy acertou muito, né? Porque pegou os temas macros e concluiu com uma parte pragmática que, de fato, acho que vai dar trabalho, né? Olhar a precificação, que eu vou ter que olhar para o meu fornecedor de produto e serviço, e olhar para o sistema, que isso realmente as empresas talvez não tenham se apercebido de algo tão importante que já precisa começar a fazer com muita urgência, né? Estava todo mundo esperando ser aprovada a lei complementar, porque muita coisa de fato fica definida só com a lei complementar. Mas agora aprovada está e a gente precisa se adequar. Obrigada, pessoal. E agradecendo novamente a BDF, Andara, Dani, Ana, Betina, todas, pela oportunidade. Eu queria também agradecer, é uma honra, né, ter iniciado com o nosso tema da reforma tributária, que a Karen e eu somos aqui as coordenadoras, esses centros de excelência, né, das mulheres na BDF, agradecer a Tereza, a Bianca, a Carla, né, que se dispuseram a falar, né, não é fácil falar, né? Porque a gente está, é o que eu falo, não tem doutrina e não tem jurisprudência, né, gente? Então a gente dá muito, né, a cara a tapa, é a nossa interpretação, a gente tem muitas dúvidas. Eu mesmo, quando estava lendo a apuração, eu mandei mensagem, porque eu já perdi a vergonha, viu, gente? Eu mandei mensagem para um meu amigo lá da Receita, falei, não estou entendendo. Aí ele me ajudou a interpretar. O que é isso, né? E aí eu acho que é o grande mérito dos grupos, né? A gente poder colocar as dúvidas, colocar, né, os nossos primeiros entendimentos. E eu acho que a gente está num grupo muito aberto, que a gente se sente muito à vontade para falar. Então, eu só tenho a agradecer a nossa presidente Betina, a Dani, Carol e a todas, né, que estão aqui, que nos assistiram, a todos, né, a todas as pessoas que nos assistiram hoje, e dizer que a gente vai ter muito para compartilhar, para conversar, que estamos sempre à disposição para os diálogos. Eu falo, a gente não está debatendo porque a gente não está brigando, a gente está dialogando e construindo num momento muito importante, que é a construção da interpretação dessa nova lei, que realmente vai mudar totalmente a tributação sobre o consumo. Obrigada. Bom, é isso, né, Ana? Então, obrigada e vamos finalizar e nos vemos em breve, muito breve.
Obrigada. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Bom Bom dia. dia, pessoal. Até o próximo Bom encontro. dia, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada.